Olá, eu sou a Ana. Hoje vou reagir a uma casa muito pequena, ela tem cerca de 28 metros quadrados, então o objetivo é que seja um vídeo curto sobre uma casa pequena, até porque o vídeo original é bastante curto também. Eu nesta altura do mês costumaria estar a falar dos usados do mês de junho, mas tinha poucos, então olhem, vou juntar e depois no final do mês de julho falava sobre isso, que também são vídeos que eu gosto de fazer, mas acho que vou deixar juntar mais produtos. Então, vamos lá começar. Eu sou designer de interiores, é nessa qualidade que faço estes vídeos, que eu gosto muito de fazer, e eu achei que este vídeo podia ser um bom pretexto para dar dicas para espaços pequenos. Se bem que eu já fiz um vídeo que é especificamente sobre quartos pequenos, aqui no canal, e quartos de criança, misturei. Eu tinha tido duas questões de duas subscritoras e então misturei essas duas questões e então lá já dou bastantes dicas para espaços pequenos. Cor, iluminação, etc. Aqui vai ser a partir deste espaço que nos vai aparecer aqui. Então, ok. Pronto, isto é um apartamento mesmo pequenino no Canadá. E tem aqui uma planta. Adoro plantas. Sabem, eu ontem à noite estava a pensar, eu gostava de fazer um vídeo, mas eu não tenho muito tempo, então tinha que ser um vídeo curtinho. Encontrei este, vi assim um bocadinho no início, a ver, ok, deixa-me ver se isto é uma coisa que pode ser interessante para mim, de falar e para vocês de ver, quem tenha interesse por este tipo de vídeos, não é? Não reparei que tinha uma planta, já era super tarde. Então, ok, planta. Então temos aqui a porta de entrada, logo, e vem-se para esta zona, que é a zona de estar quarto. Aqui um grande janelão, com acesso, não sei se tem acesso para uma varanda. Parece-me que sim, pela planta parece-me que sim, mas não é certo. Porque falta normalmente no desenho técnico, tu colocas o pavimento também, mas pronto. E então, entras, tens aqui zona de estar e de dormir, aqui um armário, depois aqui uma ilha que serve a cozinha, que até tem umas dimensões generosas para um espaço deste tamanho. Aqui, será uma máquina de lavar? Não consigo ler. Portanto, há aqui uma porta que dá acesso a alguma coisa, não sei, mas suponho que seja uma máquina de lavar, ou um esquentador, ou uma caldeira, ou qualquer coisa assim. Não faço a menor ideia. E depois aqui, acesso a uma casa de banho completa, só não tem o bidé. Pronto, sanita, lavatório e um poliban assim grandinho. Ok. Então, eu já aqui na planta... já vou começar a mandar bitites, não é? Eu já aqui na planta... Isto eu sei porque quando eu vi o vídeo ontem à noite percebi que isto é um espaço arrendado. Portanto, este espaço não é dela, ela não pode estar a fazer alterações estruturais. Porque parece-me que esta ilha é fixa. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que a ilha é fixa. Porque se for fixa, eu acho que não devia ser fixa. Ou seja, não devia sequer ter este elemento. Para dar um bocadinho mais de liberdade à pessoa, isto já é tão pouco espaço de área. E já temos ali aquele elemento que faz divisão, mas que no fundo é uma zona de jantar ali muito perto depois da zona de dormir, quando é de noite. Ok, tudo bem, vamos avançar porque acho que já estou a mandar muitos bitites e ainda não vi muito bem o espaço. Mas em termos de área, desculpem, mas em termos de divisão do espaço, tudo bem, não tenho assim nada a dizer. Portanto, há estes elementos que são fixos, não dá para fugir muito disso, então acho que faz todo sentido colocar a cama e o sofá, até porque é a única parede onde ela pode encostar esses elementos. Portanto, acho que está como pode estar, tendo em conta o espaço disponível. Ok. E as características formais do espaço. Ok, já dá para ver aqui a parte da cozinha. Ok, e depois temos aqui esta zona da cozinha, não é? Deste móvel, que tem aqui outros elementos que não são de cozinha. Aqui do lado esquerdo. Portanto, aqui nesta zona. Esta é a porta da casa de banho, que tem aqui uma série de casacos. E aqui um móvel de apoio. Ok, vamos lá continuar. Ok, então esta é a zona de entrada, esta é a porta de entrada e é onde ela colocou um papel de parede. Pronto, ela disse que é uma renter friendly, portanto é um elemento que ela colocou e que ela pode retirar. Logo por aqui e também pelo sofá, eu não sei se é dela, se foi ela que trouxe, já estava no apartamento, mas vamos partir do princípio que foi ela. O papel de parede eu sei que foi ela, porque ela fala nisso. Já percebemos que é uma pessoa que gosta de cor.
gosta de cor, gosta de padrão, então já pode dar assim algumas pistas para a decoração de um espaço. Pronto, ela diz que quando ela se mudou para aqui, ela percebeu que era um espaço, estava vazio, pronto. Eu deduzo que o vazio seja, ou seja, se calhar não tinha umas prateleiras que estão ali, talvez, mas é isso, a minha dúvida é, esta ilha já aqui estava? Eu presumo que sim. E então, que ela sentiu necessidade de colocar ganchos em todo o lado para pendurar as coisas dela. Eu já percebi, quando vi ontem assim muito rapidamente o vídeo, que o facto de ela optar por colocar as coisas todas à vista, não é? Esta solução dos ganchos, porque ela não tem muito espaço, então é de género, ok, não é bem optar, é o que há. Mas há algumas soluções que ela tem do mobiliário que também poderiam ser mais versáteis. E isso é uma das dicas para espaços pequenos, é ter mobiliário versátil, que não dá só para uma coisa. E se puderem integrar em qualquer peça de mobiliário, até numa mesa de centro, que ela já mostrou ali, há pouco uma mesa de vidro, o elemento arrumação, melhor ainda, pronto. Porque eu, sinceramente, eu retiraria alguns destes casacos da vista, do espaço, não é? Alguns destes elementos, a menos que estejam todos em rotação, e isso é um bocado diferente, não é? Mas eu tentaria ou colocá-los todos na entrada, mas depois parece-me que é muito volume, é muita coisa para estar ali à entrada, ou então alguns deles, se não desse para pendurar dentro do armário, tentava encaixar num outro espaço. Numa gaveta, num gavetão. Aqui a questão é essa, é que ela provavelmente também não tem espaço para isso, mas faz-me imensa confusão ver casacos à entrada, que para mim é o sítio deles, e depois estarem ali na zona da cozinha. Acho que é muita poluição visual e acho que torna o espaço mais caótico. Eu acho, não só visualmente, mas depois também até em termos de uso e de funcionalidade do espaço, que estás sempre a passar por aqueles elementos e abres a porta e tens ali os casacos, a porta da casa de banho, desculpem. Está tudo muito misturado. Mas em termos do wall de entrada, eu até gosto. Eu gosto ali daquele papel de parede, acho que dá algum dinamismo à zona, torna mais interessante, mais alegre. Faz todo sentido ter ali uns ganchinhos para colocar a carteira, o casaco que vem da rua, o espelho também do outro lado para ver se está tudo bem. Ela fala disso, portanto o espelho também ajuda a dar mais luz ao espaço, a dar aquela ilusão de aumentar o espaço. Neste caso o espelho é pequeno, portanto ele aqui vai dar mais uma ilusão de mais luz, não é? O refletir dá essa ilusão. E depois um tapetinho também ali naquela entrada. É uma entrada muito pequena, então não dá para muito mais, quer dizer, não dá para pôr ali uma sapateira, um móvelzinho para ela se descalçar ou arrumar os sapatos do dia. Não é possível, não onde? Não dá. Portanto, tendo em conta o espaço que existe, eu acho que ela resolveu isto muito bem. Exato, ou seja, tem aqui estas carteiras. A minha questão é, eu estou a ver alguns móveis, estão a ver ali, portanto eu estava a olhar aqui para o hall e de repente o meu olho desviou-se para aquela zona que já está na cozinha, não é? Portanto aquele móvel que tem ali uma cesta de verga e parece-me que tem roupa também. Por que não tapar o móvel? Estão a perceber? Não ter tanta coisa à vista. E então, se calhar, dá para também colocar em alguns destes pontos algumas destas carteiras e ter só, sei lá, 2 ou 3 em rotação. Eu normalmente também tenho. Pronto, à entrada tenho uma mochila, uma carteira de ombro e tenho uma coisita que só leva o telemóvel e as chaves. Pronto, então 2 ou 3 ou 4, é claro que nós todos temos vidas diferentes, não é? Obviamente. Mas isto parece-me muito cheio. Também há outra questão que pode ser mais controversa e mais difícil de fazer, que é, se tu habitas num espaço tão pequeno, talvez seja boa ideia não teres tantas coisas. Só, eu sei, é muito difícil, para mim seria muito difícil escolher, mas, honestamente, se calhar não me desfazia das coisas, se calhar deixava em casa dos meus pais, por exemplo. Aliás, como faço agora, eu tenho lá algumas peças porque aqui em casa é difícil. Eu decidi que tinha que ter praticamente cá tudo, então arranjei um sistema que até funciona. Ou seja, imaginem roupa de inverno e roupa de verão, mas o nosso armário tem pouco espaço, de facto.
e eu custa-me estar a espalhar roupa por outros sítios da casa que não seja o quarto ou o armário, que no nosso caso está no corredor, um armário embutido. Então tenho algumas peças em casa dos meus pais. Pronto, é um facto. E isso também, mais uma vez, nem toda a gente tem essa possibilidade. Ou porque os pais vivem longe, ou porque não tem uma boa relação com os pais, ou porque não tem pais, quer dizer, as circunstâncias variam muitíssimo. Portanto, eu também não quero estar aqui a simplificar que é só... Não. Mas eu colocaria essa hipótese. Também se pode dar o caso dela não ficar muito estressada com esta cacofonia de cores e de elementos num espaço tão pequeno. Estão a perceber? Isto para mim seria muito estressante e confuso, ter um espaço tão cheio de coisas. Portanto, o que eu faria neste caso era tentar reduzir um bocado as peças que tenho, se não dá para as arrumar mesmo em lado nenhum, portanto tentar resumir, e os móveis que estão abertos, como aquele que está ali na cozinha, tapá-lo. Portanto, se não posso comprar um móvel novo, arranjar ou um pedaço de serapilheira, ou um tecido engraçado, até pode ser um tecido que vá buscar alguma destas cores do papel de parede, pode estar dentro dos laranjas ou dos verdes que também estão no sofá, de que vimos assim só um pormenor há bocadinho. Portanto, eu faria isso, tapava e então tinha ali um móvel na mesma com arrumação, mas onde eu poderia ter mais coisas e não estar tão preocupada com a forma como parece e como está esteticamente. Pronto, é isso, ou seja, ela ali tem os casacos mais grossos e mais quentes. Nós estamos a falar de Canadá, portanto Canadá é muito frio no inverno, não é? Portanto ela precisa de ter estes casacos e depois sendo muito grossos torna mais complicada a sua arrumação. Pá, mas eu tentava enfiá-los em algum sítio, honestamente. Mesmo, se calhar alguns dos móveis de cozinha até dão um dos móveis de baixo, que era o que eu faria, pronto. Se calhar, onde eu conseguisse encaixar, eu encaixava e tirava aquele gancho dali e se calhar na porta até poderia colocar um quadro ou um elemento decorativo qualquer, mas eu tirava os casacos, honestamente, porque depois não tem nada a ver. Estão na cozinha, tipo, isto para mim está na cozinha. Mas eu percebo, é um espaço muito pequeno. Eu acho que naquilo que for possível e que estiver ao nosso alcance, fica mais harmonioso e mais calmo o ambiente se conseguirmos mesmo assim determinar zonas. Eu não sei, eu espero que ela mostre também a casa de banho, que eu também gostaria de saber o que é que está dentro da casa de banho. Se dá para colocar talvez, mas estou-me a adiantar, porque estamos mesmo no início. Pronto, e depois tem esta, por exemplo, esta coisinha de joias, porque não debaixo do espelho na zona da entrada? Eu acho que faz mais sentido e tem espaço. Portanto, é um elemento muito estreitinho, aliás tem praticamente o mesmo espaço, eu até acho que a entrada tem mais espaço entre a parede e a porta. Então eu colocaria lá estes elementos debaixo do espelho e estavam ali. Pronto. E até dava para pendurar as chaves ali no meio, por exemplo. Estão a perceber? E este gancho, eu por acaso, eu acho piada esta com os homenzinhos, enfim. Mas eu tirava estes casacos daqui, pá, a sério. Eu tentava enfiá-los em algum sítio não visível, na medida das minhas possibilidades, porque de facto isto faz-me confusão e eu acho que tem... ainda mais do que a questão de visualmente, eu achar que está muito cheio de coisas, não é? É o facto de não ser a zona para eles. Pronto, por exemplo, ela tem... tem uma varanda, tem. Estou a perceber. Ok. Por exemplo, este móvel que ela escolheu, portanto aqui estamos mesmo em frente à janela, ela chamou isto de clothing rack, portanto é de facto uma zona onde tem roupa. Para já, não me parece o mais útil. Não me parece o mais útil. Então, mais uma vez, se desse para ser um móvel mais fechado, eu optaria mais por isso. Mas eu percebo que colocar aqui, por exemplo, um armário... Opá, que horror, não é? Depois tens as costas do armário... para já seria um elemento muito grande, muito bujudo. Eu acho que ocuparia mais ou menos este espaço, seria só um bocado mais alto, mas depois num espaço tão pequeno, móveis muito altos... também tornam-no mais opressivo, dão mais aquela sensação de um espaço pequeno. O que eu faria, neste caso, provavelmente, era arranjar, sim, uma coisa deste estilo, portanto, uns pés, um varão e... mas... Porque... Ai, meu Deus. Uma coisa mais convencional
sei lá, de metal, que se calhar não é tão bonita, e depois faria umas cortinas, e eu já percebi que ela também faz algumas coisas de bricolagem, porque aquele elementozinho para pôr os fios e tal foi ela que fez, e arranjaria uma cortina que eu poderia abrir e fechar todos os dias. Portanto, um bocadinho mais alto, e eu sei que isso existe, estes... Eu estou a dizer clothing rack, eu não sei como é que se diz em português. Mas pronto, que algum pessoal tem, às vezes no closet. Portanto, é um elemento que é mais alto, que tem o varão e onde tu colocas peças até compridas. E que neste caso, ela tem também prateleiras. Eu acho este móvel até mais bonitinho, porque tem a madeira e tal. Não são aquele tipo de móveis todos metálicos. Mas eu acho que no caso dela era mais útil ter um mais alto, que não tivesse tantos elementos de prateleiras e ela ter tudo pendurado, inclusive aqueles casacos que estão na outra porta. Como visualmente fica tudo à vista e depois são muitas cores e tal, e eu acho que pode ser um bocado caótico, eu colocaria uma cortina. Eu não sei se isso é possível sequer. Eu queria fazer aqui uma pesquisa rápida para ver se conseguia encontrar um exemplo desse tipo de cabideiros. Eu nem sei como é que se diz. Não, estava aqui, vim aqui ao IKEA, mas eles não têm, é tudo roupeiros. Deixa eu ver se eu puser cabideiro, se me aparece alguma coisa. Aparece. Eu comprava este tipo de cabideiro. Exato. Eu depois ponho aqui, a imagem para servir de exemplo. Só pôr aqui à minha frente. E eles até têm aqui alguns bonitinhos. Pronto, mas aqui como a minha questão é não ter tudo à mostra, não ter tudo à vista, então será que seria possível criar um sistema de... Mas ouçam, se a ela não lhe faz tanta confusão, vamos mais por aí, ok. Se ela não lhe faz confusão, pá, porque não deve fazer, porque ela realmente tem muitos elementos, muita coisa à vista. Só para dividir um bocadinho mais as zonas, eu arranjaria um cabideiro um bocadinho maior e penduraria ali aqueles casacos que estão na porta da casa de banho, este também, este branco, e depois aquilo que desse para colocar na prateleira do fundo, eu colocaria, pessoalmente, em caixas, portanto, o mais tapado possível, e no meu caso, se desse para também tapar de alguma forma o cabideiro, e aí teria de ser um bocadinho mais criativa, e tentar encontrar soluções, porque neste exemplo que eu vos estou a mostrar, só têm um varão em cima. Então, se calhar teria de criar uns perfis, assim, perpendiculares a esse varão central para depois pendurar uma cortina. Portanto, aí já estamos a falar de um trabalho de bricolagem, talvez não muito prático, e um pouco mais complicado. Mas é isso, se ela não lhe faz confusão, era maior, com mais espaço para pendurar roupa, porque parece-me que a dificuldade maior é pendurar, é roupa de pendurar. Portanto, que desse para pendurar mais roupa, o que desse para colocar em baixo, colocaria em baixo também, estas camisolas e tal, e as outras onde desse para arrumar dentro do armário, se calhar é isso, há algum armário na cozinha que até dá para servir para isso também, porque aí temos que ser mais criativos e temos de ser mais versáteis, mais flexíveis, não é? E no caso, ok, é a zona de cozinha que tem coisas que tem roupa de vestir, mas não se vê. Daí a diferença é essa. E se só tem lá roupa de vestir, quer dizer, não há problema, está numa gaveta, quer dizer, não há o perigo de sujar com comida ou qualquer coisa do estilo. Pronto, exato. Ou seja, ela tem a sapateira encostada à ilha da cozinha. Eu percebo, é uma questão de falta de espaço, não é? Eu não estou a ver outro sítio onde colocar esta sapateira, honestamente. Pode ser encostada à janela, realmente, mas, quer dizer, o apartamento é tão pequeno que eu não acho muito relevante ela tirar os sapatos e ir até à sapateira e colocar lá, se for, eu não sei qual é o hábito, não é? A sapateira até se funde bem com o móvel da cozinha, até parece que é continuidade. Contínuo, desculpem. E ela fala disso. Ela não mostrou muito mais, não. Agora, mais uma vez, não sou muito fã que estejam aqui elementos junto ao balcão da cozinha, todos à vista, que não têm nada a ver com a zona da cozinha. Então eu puxaria mais para a zona do quarto. Ou então ali junto à janela, também, eu acho que
Ai pá, eu não sei se eu não coloquei, se eu não arranjaria uma forma de colocar esta zona da sapateira junto aqui à janela. Mas depois ela também tem que ter acesso à janela, não é? Qual é que abre? Parece-me que é esta aqui, que é esta parte que tem aqui não deve ser esta portada aqui, não é? Que tem este móvel mesmo à frente. E o móvel não tem rodinhas. Então, eu não sei se não colocaria a sapateira aqui, honestamente, virada para cá. É isso, eu não gosto muito de misturar zonas, mete-me confusão. Enfim, vamos avançar. Então, ela aqui vai mostrar o armário é muito pequeno, de facto. Ela vive sozinha, mas mesmo assim, pronto, é isso. Ela diz que não tem muito espaço, o armário está cheio. Pronto, ela está a falar como é que colocou aqui o papel de parede. Eu depois coloco o vídeo completo lá em baixo para vocês, se quiserem ouvir. Pronto, ela aqui tem um espelho completo. Mas ouçam, eu olho para isto e eu penso, aqui era uma boa opção para colocar alguma coisa. Porque ela tem aqui uma mesa de cabeceira. Portanto, já cá está um móvel. Está aqui um elemento, um móvel, que será uma mesa de cabeceira. Por que não ter uma mesa de cabeceira com arrumação? Portanto, parece-me que o acesso ao armário já está dificultado, não é? Portanto, ela abrirá, provavelmente, mais vezes a porta de cá. As portas, por acaso, parecem iguais, mas dá para abrir a porta de lá também. Portanto, colocar aqui um armário alto não me parece boa ideia. E depois é isso, ela gosta do espelho completo. Parece-me que é uma pessoa para quem a moda é importante, a forma como se apresenta e etc. Então, precisa de um espelho longo, parece-me um sítio ótimo para espelho longo, porque ela tem bastante espaço à frente do espelho para se chegar atrás e ver como é que está, não é? Por exemplo, à entrada ela não consegue fazer isso, não tem ali quase espaço nenhum. Então parece-me um ótimo sítio. Mas a mesa de cabeceira, que já percebi que ou é em acrílico ou é em vidro, a combinar com a mesa de centro, porque não uma mesa de cabeceira fechada, onde ela consegue colocar mais coisas. Por exemplo, aqueles elementos que ela tem ali na zona da cozinha, os cremes, umas coisitas e tal, a bijuteria, e que poderia arrumar ali. Pronto, essa seria a minha sugestão. Estão a ver? Portanto, tem ali o espaço em baixo, aqui não dá para ver que ela está à frente, mas tem aqui este móvel que está ali refletido também, que eu acho que é uma oportunidade perdida de ter ali um bocadinho de mais arrumação, e ele até tem espaço para ser mais largo. Porque ele está, assim como ele já está suficientemente chegado para a porta do armário, pode estar mais chegado para o sofá, portanto ser um bocadinho mais largo e ter gavetas. Mas eu acho que, eu acho que ela não está incomodada com isso, ok? Isto parece-me que é uma pessoa que não se incomoda com ver as coisas. Pronto, ela diz que uma solução que ela arranjou, decorativa, é colocar elementos em cima. Portanto, o pé direito, parece-me um pé direito convencional, mas ela resolveu então colocar naquele espaço, que aquilo faz uma espécie de maçanca, e colocar vários quadros com várias cores e várias impressões de temas diferentes, pronto. Se calhar o tema, isto é o quê? Serão filmes ou... Não sei, mas por exemplo, as molduras são todas iguais, isto é um bom recurso. Portanto, as molduras são todas iguais, todas do mesmo tamanho, as impressões é que são diferentes e são coloridas, portanto, tudo um pouco mais ou menos dentro do mesmo tema. Portanto, é isso. Isto parece-me que é uma pessoa que gosta muito destes estímulos visuais, não é? Cores, padrões, etc. Portanto, é uma solução. Ouçam, isto é uma escolha decorativa. Eu não acho que ajude necessariamente a dar a ilusão de ser um espaço maior. Eu acho que até o fecha um pouco. Não é? Porque são elementos que estão a trazer um pouco para baixo. Estão a perceber? Se fosse assim, imaginem um padrão miudinho, um padrão pequeno, com as cores claras e tal, no teto e naquela sanca, daria a ilusão de ser um pouco maior. Mas assim com as molduras pretas e com as impressões com muita informação, não é? Eu acho que até fecha um pouco. Pronto. Mas ela gosta, e eu acho que é isso, acho que é uma pessoa que gosta muito destes estímulos visuais. Mas eu, para mim, eu não teria ali ou nada ou algo bastante mais claro. Mas pronto, mas dá um interesse, dá assim uma dinâmica ao espaço, sim, tudo bem. Pronto, ela está a falar da questão do tapete,
o tapete super confortável. Aqui o tapete tem dupla função, não só está a servir o sofá, mas também vai servir a cama. Portanto, tudo ok, ajuda a criar uma zona de estar, também super útil. Mais uma vez, temos aqui uma mesa de centro. Tem espaço para a mesa de centro, até me parece que ela podia estar um pouco mais para a frente. E, mais uma vez, sinto que é uma oportunidade perdida de ter um móvel com arrumação. Portanto, uma mesa de centro que tenha arrumação. Quando se está num espaço tão limitado, não é? Neste caso é muito pequeno, tem que existir um compromisso entre aquilo que nós desejamos, que é o mais espaço para a arrumação, portanto, o que desejamos em termos práticos, ter arrumação para as nossas coisas, e no caso dela, ela que tem muita roupa, e parece-me que é o elemento assim em excesso, que se vê em muitos sítios da casa. Então, vamos tentar arranjar elementos que nos permitam arrumar ao máximo esses elementos. E muitos deles eram malhas. E as malhas tu consegues tipo empurrar. Então imaginem uma mesa de centro, não de vidro. Portanto, eu ia dizer que é um compromisso, ou seja, há aquele lado estético daquilo que tu gostas de ver esteticamente, mas se precisas de espaço para arrumação, então se calhar vais ter que comprometer um pouco esse gosto e ir para uma mesa de madeira, com se calhar pode ser neste estilo, mas com 2 gavetões em baixo, e lá metes as tuas malhas, por exemplo. Acho que seria uma solução boa para esta questão. Outro elemento que está aqui neste espaço que poderia ser uma boa solução de arrumação é o sofá. Portanto, o sofá por baixo ter arrumação também. Eu não sei se tem, pronto, se ela vai falar sobre isso. Pronto, ou seja, para ela é uma preocupação o espaço parecer maior. Pronto, e então ela estava a falar do tapete e como é que o tapete pode dar essa ilusão também. E então foi para um padrão maior, enfim, mais espaçoso, não para os padrões miudinhos. Atenção que um tapete que vai criar uma zona, portanto ele já está a delimitar uma zona, pessoalmente eu não acho que o padrão que o tapete tenha seja assim tão relevante. Acho que mais relevante o tamanho do tapete. E por norma, um padrão mais pequeno dá a ilusão de que o tapete é maior do que um padrão maior. Um padrão maior vai dar a ilusão de que o tapete é mais pequeno. Por outro lado, este tapete em particular tem cores muito claras, portanto eu não acho que seja por aí, não acho problemático. Mas atenção com estas regras porque acho que lhe deram a informação errada. Pronto, e eu acho que, por exemplo, um tapete persa aqui com mais padrões e tal ficaria muito bem. Acho que ficaria muito bem. E se ela gosta desta mistura de padrões e de estímulos, acho que combinaria. O que é que eu ia dizer? Já não sei. Acho que era só isso que eu queria dizer. Certo. E ela agora vai mostrar como é que se puxa a cama. Portanto, isto é uma Murphy Bed. Murphy Bed, portanto, chama-se assim. Pronto, não sei, se calhar em português tem outro nome. Eu estou a ver ali um pouco do lençol. Estão a ver ali a aparecer do lado direito na imagem. Isto para mim seria... Eu tinha que ir lá, tipo, encaixar tudo. Eu já vi isto num apartamento, já não sei em que vídeo é que foi, em que a pessoa que tinha também uma destas camas no seu espaço, colou elementos decorativos naquela prateleirazinha. Estão a ver que aquilo no fundo é a base da cama. É a parte de baixo da cama, é o que nós estamos a ver. E esta prateleirazinha vai servir de pé da cama, vai cair para a frente e vai servir de pé. Ela já vai mostrar, vai dar para perceber. E então, para isto não ficar tipo uma prateleira vazia, a pessoa colou alguns elementos decorativos pequenos. Por exemplo, esta casa não é dela, então teria de ser sempre uma fita cola dupla, um Bostik, qualquer coisa que depois seja muito fácil retirar, porque não é dela, para não estragar o móvel, não é? O Bostik até eu acho que acaba por ser o mais seguro. E ela até pode, com essa mesma técnica, colar qualquer coisa por baixo da prateleira. Então ficar ali com um quadro por cima do sofá. Também dá para fazer isso. Ou um quadro, ou 2, ou aqueles 3. Aqueles que ela tem até em cima na parede, colocar aqui acho que até ficava bonito. Mas ok, ela vai mostrar como é que isto funciona. Portanto, estamos a falar de todos os dias, de manhã e à noite, retirar os elementos, não é? Os elementos, sim, as almofadas e a manta da cama para depois poder deitar, não é? Olhem, esta secretária aqui, estão a ver, eu olho para isto e eu penso, isto são oportunidades perdidas, porque temos uma secretária
que poderia, se calhar até tem, desculpem, com a cadeira à frente eu não consigo ver, mas a secretária, por baixo da secretária, outro sítio onde colocar, por exemplo, estes elementos, ter lá um cesto, colocar lá para dentro a manta e as almofadas. Por exemplo, até ter um cesto decorativo, imagina, tem este charriot também não é português, mas pronto, ter o charriot maior, com sítio para colocar os casacos, há uma prateleira, ter a mesa de centro com gavetões para pôr algumas das malhas, outras das malhas, exato, em baixo, e depois ao lado uma cesta com tampa onde ela coloca a manta e as almofadas de manhã e à noite, portanto fazendo essa rotação. Por exemplo, e deixava a sapateira no sítio. A sapateira, de facto, de todos os elementos, é aquele que eu estou a ter mais dificuldade, porque também não gosto da solução de a colocar em frente à janela, tenho que confessar. Também não sou fã. Ok, vamos lá. Pronto, é isso. Ela diz que ela achava que ia ser uma chatice de todo tamanho, ter que fazer isto todos os dias. Ai, mas tem também estes almofadões. Ai, então esquece. Mas pronto, dá para encaixar ali a mesa altamente e depois, estão a ver? E desce. Eu depois, se calhar, colocaria as amarelas do sofá, colocava ali atrás, mas se calhar não tem espaço, depois fica com pouco espaço à frente. Ela já tem cabeceira, a cama já tem uma cabeceira. Mas só para não ficarem aqui, porque, por exemplo, estas almofadonas do sofá é muito mais difícil. Eu não sei se ela não conseguiria colocar estas almofadas do encosto do sofá por cima das de assento, talvez ficarem uma assim em cima da outra, e depois baixar a cama. Será que não dava? Ou eu colocava-as por baixo da mesa de centro, quer dizer, neste caso em que a mesa de centro não tem arrumação. Epá, porque, ouçam, eu estou a pensar eu quando vejo estes vídeos e os faço aqui para o canal, eu imagino sempre, se fosse eu a viver neste espaço. Mas imaginem, eu como designer de interiores, se eu tivesse uma cliente para quem isto não fosse problemático, género, não me interessa, vêm-se as almofadas e depois, não me causa stress nenhum. Então, ok, mas eu acho que eu iria sempre tentar arranjar uma solução em que ela não tivesse que ver ali as almofadas todos os dias e ficar isto tudo neste estado. Eu estou estressada só de ver. E isto é um vídeo e eu não conheço esta rapariga de lado nenhum. Mas eu realmente, para mim isto tinha que estar escondido. Tinha que estar escondido. E uma solução, se calhar é isso, era colocar mesmo na cama. As do sofá, cama. E ficava tipo a cabeceira. Porque a cama até me parece bastante longa. Ok, desculpem, aqui estão... isto, portanto, é a zona da cozinha e por baixo ela tem este elemento onde estão as almofadas de dormir da cama. Pois pá, isto é uma estucha de todo tamanho. De facto. Pois o que eu faria era, quando tirasse as almofadas de dormir, colocava as almofadas do sofá, então, se calhar aqui, não sei se tem espaço, e a manta, e as almofadas do sofá, os almofadões grandes, então empilharia naquele móvelzinho que ela tem ali, aquele tipo de charriot. Se aquilo é mais móvel, é diferente. Eu, sinceramente, até podia ter este elemento assim, como está, não é? Mas eu colocaria nesta parte aqui do móvel, existem umas fitas de velcro autocolantes, eu colava aqui e arranjava um tecido assim rígido. Eu, no meu caso, como eu gosto muito de fibras naturais, provavelmente iria para uma serapilheira, e eu até tenho essa solução num ou noutro móvel aqui de casa para tapar isto, porque não... E dava para passar o fio, sim, pelo velcro dava. O fio, porque há aqui este pequeno eletrodoméstico, não sei o que é, não reparei, mas enfim, dava para passar pelo velcro, cola por cima, não há problema. Cola por cima não, desculpem, portanto, a fita de velcro cola na prateleira, aqui, e depois há outra parte do velcro que se cose no tecido e que depois se junta na que fica colada aqui e o fio consegue passar pelo velcro. Eu faria isso, honestamente. Quem diz tecido também pode ser uma placa de alguma coisa, mas tem que ser leve e tem que ser fácil. Eu gosto do tecido porque o tecido tu depois pões para cima, prendes ali com aquela taça que ela tem ali, tiras o que tens a tirar e depois voltas a pôr para baixo. Quer dizer, não é problemático. E depois estou aqui a reparar neste pequenino vaso que tem aqui qualquer coisa pousada que não é uma planta. Portanto, eu aqui colocaria uma planta. Acho que isto fica um pouco esquisito assim. E estes elementos aqui, eu não tenho a certeza o que é isto. Porque se isto forem coisas de cozinha, portanto, isto está virado para a zona de estar, certo? Portanto, outra coisa que eu não teria à vista. Ou taparia ou arrumaria o que é de cozinha
no balcão da cozinha e o resto, eu acho que eu colocava aqui, tapava este lado também. Eu tapava tudo, estava tudo tapado. Ela aqui no espaço também tem um projetor, estava a dizer que é uma boa solução para quando não há espaço para colocar uma televisão, e de facto aqui seria um bocado complicado. E então ela tem aqui o projetor deste lado e terá uma tela, tem uma tela, portanto é uma peça que ela prendeu e está no teto. Eu acho que deve estar preso no teto e depois desce a tela. Tudo bem, é assim, está escondido. Quando não está a usar, não está a usar. Quando está a usar, está a usar. Pronto, não me parece problemático. Se é a minha solução favorita, não é. Mas quer dizer, não me parece que tenha espaço para ter um móvelzinho, por muito fininho que seja, só com a televisão por cima. Não estou a ver outra solução. Esta parece-me uma boa solução. Ok, ela também trabalha aqui. Pois, ouçam, para mim eu teria de ter este espaço muito mais arrumado. Com muito mais zonas onde pôr coisas dentro. Muito mais zonas, muito mais móveis, onde fosse possível arrumar coisas dentro. Pronto, ela criou este espaço de trabalho. É uma daquelas secretárias que pode subir e descer, portanto, ela vai variando. Tem ali um móvel, de facto. Tem ali um móvel de arrumação. É o que é possível. Isto é muito pequeno, este espaço. É muito pequeno. Agora, aquelas prateleiras em cima, para mim, em vez de prateleiras, seria um móvel com porta. Sim. Mas depois, é que depois ela tem elementos que hão de ser elementos que para ela são importantes, não é? São elementos decorativos, mas que ocupam tanto espaço. Por exemplo, aquele ursinho de peluche que estava ali, eu colocaria naquela prateleira do sofá. Ou seja, se é assim tão importante, estão a perceber? Porque está a ocupar imenso espaço e é um espaço que podia estar onde podiam estar algumas destas malhas. Eu embarrei com as malhas, enfim. Mas pronto, mas eu acho que realmente ali levava um móvel com porta. Olha, eu acho que não foi impressão minha, pareceu-me ver está um móvelzito lá fora na varanda. Eu não sei se ela vai mostrar a varanda. Ok, mas parece-me ver ali através do reflexo. Sim, está um móvel lá fora. Isto parece uma varanda aberta, portanto há algumas limitações sobre, enfim, o que é que tu podes colocar no exterior. Mais uma vez, eu teria um móvel fechado, com um gavetão ou qualquer coisa, um baú, que pudesse servir também de móvel de assento. Não dá para ver muito bem, eu estou aqui a fazer deduções, mas eu nem consigo ver bem o que é que está lá fora. Mas eu tentaria colocar algumas das coisas que tenho dentro lá fora, num baú. Sim, algumas das carteiras, os casacos de inverno. Tinha que ser um baú que selasse bem, não é? E depois estar no exterior e Canadá, eu tenho ideia que é isso, é muito frio e não sei se é muito realista isso, provavelmente não. Pronto, é isso. Ela está a dizer que é importante que o espaço seja esteticamente aprazível para ela, porque ela passa ali muito tempo. Ela tem um trabalho, é remoto, mas é das 9 às 5, passam muitas horas e de facto eu concordo, mas ela está a falar da parte da funcionalidade. Pá, eu não acho isto nada funcional, estão a perceber? Não. Isto é só decoração, isto é um espaço onde se está a perder a oportunidade de ter coisas que estão ali em cima da cozinha, em cima da mesa da cozinha. Estou a pensar naqueles cremes e naquelas coisas e bijuteria e tal que poderiam estar, por exemplo, aqui. Mas pronto, mas eu esses colocaria mesa de cabeceira, uma mesa de cabeceira com gaveta e aqui uma cena com porta e colocava aqui outras coisas. Até porque as prateleiras podem ser um pouco mais grossas, um pouco mais profundas. Pronto, isto são umas cortinas do chão ao teto. Tudo bem, isto está a ser um prédio que não tem store, portanto elas devem ser blackout. Por acaso pareceu-me que não deixava passar nenhuma luz. Pois, estão a perceber? Então ela resolveu fazer este canto para chá e café. Pronto, este é o tal móvel logo que eu falei logo no início, que eu acho que foi uma oportunidade perdida para ser um móvel fechado. Exato, que ela também usa para arrumar roupa. Ok, ela tem muita coisa, sim. Portanto, isto é a zona da casa de banho, já tem ali um móvel com espelho onde tem algumas coisas arrumadas, mais este móvel aqui. Pai, eu não quero julgar, percebe? Eu também tenho muita coisa, eu tenho muita tralha. Vamos ver. Mas às vezes eu acho que... Mas eu até gosto porque isto até está bonitinho. Para já eu gosto destas coisinhas, também os cuidados de pele, a maquilhagem, tratateu. Não sei até que ponto ter tudo isto, até os pincéis e tal, num sítio que é assim um bocado úmido, será grande ideia.
Por outro lado, como tudo isto que está aqui, para mim faz algum sentido, em termos de temática, estar na casa de banho. É a zona destas coisas, portanto não me está a fazer confusão nenhuma, e aqueles pormenores decorativos que ela mostrou, estes quadrinhos aqui, por exemplo, acho isto bonito, acho fofinho e acho que funciona bem, pronto, mas de facto acho que é muita tralha, pá, é muita coisa. Não dá, pois a cama acho que assenta mesmo ali, não dá para pôr ali as almofadas, ok. Estão a ver, mesmo aqui que eles mostram ao pé desta mesinha, esta parafernália de tomadas, uma mesa de cabeceira que se chegasse mais para o sofá dava se calhar para encaixar mais atrás. Ou algumas coisas por baixo se calhar não dá. Porque não, parece-me que o pé do sofá vai mesmo até ao chão. Isto está de ser, exato, isto está de ser uma cama integrada no sofá, portanto isto está de ser tudo o mesmo móvel. Eu não sei porque é que não o desenharam melhor para as almofadas que estão no encosto poderem se arrumar também no próprio sofá, não ter que ser preciso tirá-las para fora. Acho que o design podia ficar um pouco melhor. Mas eu não sei se não dava para pôr aqui, mesmo à frente do sofá, encostadas ao alto, encostadas aos pés do sofá. Pronto, mesmo a cozinha é uma boa cozinha para um espaço tão pequeno. Tem ali é um micro-ondas, se calhar é tipo forno de micro-ondas, não sei. Tem ali uma placa de indução, tem lava-louças, tem ali espaço para colocar parafernália e tem bastante arrumação, a cozinha. Então eu provavelmente aproveitaria alguns destes espaços da cozinha. Portanto, o frigorífico será talvez aquele elemento ali do lado direito, com as fotografias. Não sei se por acaso ela não mostrou, mas isto será um frigorífico. Portanto, eu deduzo que seja aquele móvel ali junto à cortina. A ilha também não foi mostrada em muito pormenor, mas se calhar são tudo espaços em que se podem colocar algumas destas coisas que estão à vista e, sobretudo, optar mais por móveis fechados, ou com gavetões, ou com caixas, ou enfim, portas. Eu optaria, sim. Porque acho que depois dá a sensação que o espaço ainda é mais pequeno porque está muito cheio. Eu percebo a limitação do espaço, mas acho que há aqui algumas coisas que poderíamos fazer para, pelo menos visualmente, não parecer tão cheio. Apesar de estar, porque é isso, porque é um espaço pequeno. Mas pronto, mas ela depois também, aquilo que me está a dar a entender é que ela tem um sentido estético muito próprio e isto está ao gosto dela. E isso é o mais importante, claro. Pronto, é isso. Está visto? Ok, pronto, a casa está vista. Eu acho que já disse tudo o que tinha a dizer. Aquilo que eu senti, sobretudo, foram algumas oportunidades perdidas de ter mais arrumação. Depois há a questão do gosto pessoal. Eu acho que ter tanta coisa à vista e ter coisas em zonas diferentes provavelmente não lhe faz assim tanta confusão, mas eu taparia uma série daqueles móveis. Ou então trocaria por móveis com portas ou gavetões, ou assim, tendo essa possibilidade. Se não, tendo em conta aquilo que ela já tem, eu arranjaria uns painéis para tapar os móveis. Fossem fáceis, tipo uma cortina ou assim, que fosse fácil de afastar para o uso no dia-a-dia. É uma pessoa que tem muita coisa para um espaço muito pequeno. Pronto, eu acho. Mas isso depois já é muito pessoal. Se ela tem as coisas é porque provavelmente precisa das coisas e elas são importantes para ela. Mas de facto é quase como meter uma maximalista num espaço minimalista. Então eu sinto que algumas das dificuldades que eu identifico em tornar este espaço mais harmonioso e mais funcional têm a ver com o lifestyle, com o estilo de vida da pessoa em questão. E isso é uma coisa pessoal em que eu não me vou meter. Claro. Aliás, eu até estava a pensar, se ela fosse minha cliente, eu não estou a ver uma forma subtil de dar a entender que talvez fosse boa ideia cortar em alguns pertences. Mas então eu iria sempre para... quer dizer, não dá para dizer isso de forma subtil. Quer dizer, a menos que fosse a minha irmã ou uma amiga próxima, quer dizer, ouve lá, também não dá, não é? Então provavelmente só, ok, onde é que eu posso ajudar com arrumação? Com mais arrumação e que visualmente não seja tão poluidor. Porque eu achei o espaço muito poluído, entre aspas. Estão a perceber? Então, mas se calhar ela isso não lhe faz confusão. Não me parece. Até porque tinha elementos muito ecléticos, uns peluches e umas coisas, portanto, provavelmente não é algo que lhe faça assim tanta confusão.
Então é isso, desculpem lá, não foi assim super, super positivo, eu mudaria várias coisas, mas sobretudo eu espero ter dado algumas ideias e algumas soluções de como decorar e como, enfim, mobilar um apartamento deste tipo. Espero que tenha sido útil nesse sentido e que tenha entretido. Pronto, mas sobretudo, se ela está feliz no espaço e pareceu-me que estava, isso é o mais importante. Aquilo que eu acho é irrelevante. Eu faço estes vídeos mais para dar ideias. Mas pronto, mas depois acabo por ser comentários, é assim, enfim. É assim que eu sou. Mas pronto, espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam bem e tenham uma boa semana. Até à próxima. Tchau, tchau.